Então vamos para o texto sugerido, conforme a graça de Deus para esta noite. Um tema desafiador, um grande pai. O texto sugerido é Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 40 a 42. E logo após vamos dar um pulinho no mesmo capítulo 8, do versículo 49 a 56. Eu convido os irmãos, mesmo assentados, que acompanhem a nossa leitura neste momento. E antes de nós lermos, eu convido a você também a fechar os seus olhos, se assim for possível, e vamos orar mais uma vez. Vamos falar com Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Receba a nossa gratidão nesta noite pelo que o Senhor fez por nós durante esse dia. Um dia que começamos na tua casa e foi muito bom o que o Senhor fez por nós nesta manhã, na tua casa. Louvado seja o teu nome. Por isso agradecemos. Agradecemos também pelo que o Senhor nos permitiu fazer no decorrer desse dia, junto à nossa família. Os encontros familiares que aconteceram durante esse dia, Deus. Louvado seja o teu nome, que bênção. Te louvo e intercedo por cada família, Deus. Abençoa, cuida. Se alguma família passou por algum constrangimento, alguma dificuldade, algum pesar, traga o consolo, Deus, e que o amanhã seja infinitamente melhor do que o dia de hoje. Também agora, Deus, queremos te agradecer, porque o Senhor nos trouxe à tua casa, mais uma vez. Se aqui chegamos, eu tenho uma certeza, foi o Senhor que nos trouxe. E se aqui estamos na total dependência do Senhor, porque o Senhor é o nosso anfitrião. Foi o Senhor que nos acolheu, nos recebeu. E agora estamos, Deus, querendo ouvir muito a tua voz. Receber exclusivamente a tua palavra, na proporção exata e na necessidade perfeita de cada um que o Senhor conhece. Então venha nos abastecer, Deus, porque precisamos. Então, mais uma vez, somos totalmente carentes do Senhor. Então venha ministrar para nós. Contudo, continue abençoando as nossas famílias, abençoando cada papai que aqui está presente, aqueles que não puderam vir, e perdoa os nossos pecados, e nos ajude na leitura da tua palavra, e traga sobre nós o discernimento, para falarmos de acordo com a tua vontade. É no nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 40 até 42, e após o 49, até o 56, nos fala assim a palavra de Deus. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com grande alegria, porque todos estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava muito doente e estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Versículo 49. Falava ele ainda, ou seja, Jesus falava ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, ou da casa de Jairo, trazendo uma notícia terrível, notícia que pais e nenhum ente querido gostaria de ouvir, dizendo: tua filha já está morta. Não incomode mais o mestre. Mas Jesus, graças a Deus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, e bem assim, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou. E ele, Jesus, mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram assim
tão maravilhados por este milagre, mas ele, Jesus, lhe advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Louvado seja o nome do Senhor. A rotina do Senhor Jesus é uma rotina tremenda, grandiosa, cheia de compromisso. O capítulo 8 de Lucas está recheado do ministério do Senhor Jesus, com grande poder. Nós vamos ver neste momento Jesus acalmando uma tempestade. Nós vamos ver Jesus expulsando uma legião de demônios de um homem, um endemoniado gerazeno. Nós vamos ver também Jesus, por este milagre, libertando este homem que estava ali encarcerado por uma legião de demônios. Nós vamos perceber Jesus sendo expulso, ignorado, rejeitado naquela cidade. Os gerazenos, eles simplesmente por este milagre, por esta libertação, por esta salvação que o Senhor Jesus promoveu, a vida deste homem que estava endemoniado e agora liberto e salvo pelo Senhor Jesus, o que o Senhor Jesus recebe daquele povo, daquela região, foi a rejeição. O despede, o manda embora daquela região, não queria Jesus. Em ato contínuo, o Senhor Jesus continua a sua caminhada, e ao regressar, ele vai receber uma multidão ansiosa, esperando com muita alegria o retorno do Senhor Jesus. Enquanto muitos rejeitam o Senhor Jesus, existem muitos que o querem receber com muita alegria. A razão é simples, porque nós sabemos que aonde o Senhor Jesus se faz presente, algo novo pode acontecer, algo do sobrenatural, para o bem daqueles que creem e aguardam com alegria a presença do Senhor Jesus, mesmo vivendo os seus dramas e as suas lutas e as suas dificuldades. Nós podemos perceber que esta alegria em aguardar o Senhor Jesus será assim terá assim uma grande possibilidade de ver a ação do Senhor Jesus de forma poderosa em favor daqueles que o aguardam. Entre esta multidão estava um homem conhecido como Jairo. E é sobre este homem que nós colocamos esse tema, um grande pai. E por que nós pensamos nesse tema nesse dia? Simplesmente porque hoje é o dia dos pais. Este é um dia reservado, separado pela sociedade, pelas comunidades, para homenagear os pais, para separar um dia e celebrar esse dia com esses homens tão valorosos, tão importantes para todos nós. Há muitos homens que o mundo considera grande, homens valiosos, homens históricos, que são destacados pelos seus gestos, pelas suas atitudes, por aquilo que eles promoveram na história. Nós vamos conhecer reis e muitos poderes políticos que mantiveram a paz, ou ao contrário disso, conquistaram territórios, e são considerados homens grandes, valorosos na história das pessoas, da humanidade. Vamos encontrar generais que foram grandes líderes nos campos de batalhas e são considerados grandes pela história. E acabamos hoje o momento das Olimpíadas. Nós encontramos também, através das histórias, atletas que muito fizeram dentro da sua particularidade do esporte, trouxeram muitas emoções ao nosso povo e a todos os povos, com grandes habilidades, esforço, e são chamados de grandes homens. Mas hoje eu quero que todos nós juntos possamos pensar, não com esta visão de grandeza, de destaque, que o mundo oferece a essas pessoas que se destacaram na história da humanidade. Mas eu quero convidar você a pensar como Deus enxerga lá de cima um grande homem, um grande pai. Pensamos nos homens que são considerados realmente grandes por Deus. Pensamos em homens que verdadeiramente são considerados grandes pais por Deus.
E rapidamente eu trago aqui a nossa memória, porque o texto que lemos fala de Jairo, mas eu não poderia deixar de mencionar também no Velho Testamento um pai que era visto de cima como um grande homem, um grande pai, que era Jó. Nós vamos perceber isso claramente no livro de Jó, 1º e 2º capítulo, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal e tinha uma vida devocional com seus filhos exemplar, e era enxergado por Deus, ou visto lá de alto, como um grande homem, um grande pai, um grande pai. Estou falando também nesse contexto, irmãos, de homens, à semelhança de Jairo, que chegaram até a Cristo. Esses homens são homens que provavelmente não são conhecidos, e com certeza são desconhecidos pela maior parte do mundo e da humanidade. Eu creio que nós conhecemos grandes homens, grandes pais, que é conhecido às vezes por um número bem limitado e pequeno de pessoas. Eles são admirados, quem sabe, por 2 ou 3 filhos, conforme a sua linhagem, admirado por uma esposa, por um amigo, por outros colegas, parentes, mas jamais terá o seu nome registrado nos livros da história da humanidade como um grande pai, um grande homem. Porque a sua grandeza não foi e jamais será reconhecida pela sociedade. Mas dentro do seu lar, ele é um grande pai, um grande homem, e é reconhecido. E na história daqueles que são alcançados pela graça e a misericórdia de Deus, e pela vontade de Deus, e pelo próprio Deus, eles são lembrados, sim, como homens valorosos, grandes homens, homens que o Senhor separou para ministrar dentro dos lares, dentro da família, aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Estou falando, e eu repito novamente, de homens que chegaram com coragem e fé até Cristo. Homens que foram fiéis, extremamente fiéis e zelosos para com as suas esposas, verdadeiramente compromissados com o seu lar, com as suas famílias. Falo de pais que foram exemplo para os seus filhos. Ah, como foi lindo, como foi maravilhoso ouvir hoje dos nossos filhos que nós somos heróis. Heróis reconhecidos por eles, pelos corações dos nossos pequenos, que nos admiram de forma tão grande. Que possamos continuar assim, exemplo para os nossos filhos. Esses são verdadeiramente, diante do olhar de Deus, grandes homens, grande pai ou grandes pais. No texto lido para a mensagem desta noite, irmãos, temos exatamente um homem assim. E ele é apresentado dentro do contexto da palavra de Deus como Jairo. Agora, nós queremos também trazer o que qualificaria Jairo a ser considerado um grande homem, um grande pai. E mais do que isso, o homem exemplar para a sua casa, o homem exemplar para a sua filha de 12 anos, o homem exemplar para a sua esposa. Nós podemos considerar que lá no versículo 41, que nos fala assim: e eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. O que qualifica, em primeiro lugar, este homem como um grande pai, como um grande homem diante de Deus, é que ele foi até Jesus. Ele se apresentou ao Senhor Jesus. Ele prostrou-se ao Senhor Jesus. E isso, a princípio, pode não parecer muito, mas com certeza para Jairo, para a filha de Jairo, para a esposa de Jairo, para a família de Jairo, fez toda a diferença. Fez toda a diferença este homem ir até a presença de Deus. Ao contrário disso, considero também que o maior dano que um pai, que um homem pode trazer para a sua família, se a igreja me permite falar isso, é deixar de liderar a sua família conforme a palavra de Deus, ignorando os preceitos do Senhor, ignorando os mandamentos do Senhor, ignorando Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, bem como também aquele
que pode fazer coisas tremendas dentro de sua casa. O texto nos apresenta um homem chamado Jairo, que foi contrário a isso. A sua devoção, o seu desejo, a sua vontade de ir até Jesus fez diferença na sua vida. Por isso nós podemos crer que pais, homens transformados por Cristo, não só têm sua vida impactada pelo poder de Deus, pela ação plena do Espírito Santo, bem como também toda a sua casa será impactada pelo poder de Deus. Quando Paulo e Silas estavam presos, e o milagre das cadeias se abrirem, e o carcereiro cheio de temor na possibilidade daqueles homens terem fugido, e ele sabia que isso seria cobrado dele e corria grande risco de morte, de ser morto por essa negligência, por essa imperícia, por esse descuido para com os prisioneiros. Ele ouve uma voz lá do fundo dizendo assim: não te faças nenhum mal, porque estamos aqui. E ali naquela palavra é desafiado ele, aquele carcereiro, a chegar até Cristo. E uma palavra que servia tanto para o carcereiro, que também teria alcance para a sua casa. Se creres em Jesus, você e toda a tua casa será salvo. Você e toda a sua casa será salva. Quando nós olhamos para o contexto, nós vamos ver o Senhor Jesus falando exatamente isto. Que todo aquele drama que Jairo e sua esposa viviam com a sua filha, na realidade já era um projeto de Deus para a salvação de sua filha, bem como a salvação de toda a casa de Jairo. Por isso, ir até Jesus, se prostrar diante do Senhor Jesus, ser atingido pela graça transformadora, a graça irresistível do Senhor Jesus, traz impacto na vida pessoal, bem como também em toda a sua casa. Por isso que Jairo é um grande homem, um grande pai. Mas também eu preciso considerar por que Jairo foi até Jesus. O que levou Jairo a Jesus? A resposta é clara e simples e objetiva. O texto é extremamente claro. Diz lá o texto: eis que veio um homem, versículo 41, chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, prostrando-se ao pé de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a tua casa. Versículo 42 lhe dá o motivo: pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, adolescente ainda, que estava o quê? A morte. Estava com uma doença grave, à beira da morte. Eu creio que ele vivia uma crise sem precedente dentro da sua casa. Era um homem religioso. Creio que ele já tinha buscado nas suas expectativas, no seu conceito de religião, o que era necessário, mas não tinha alcançado. Creio também, por ser um homem chefe, os principais da sinagoga, tinha conhecimentos da medicina do tempo. E creio que ele também já tinha ido e tinha tentado ter o recurso necessário, a medicação necessária para que a sua filha pudesse chegar à saúde, ter a cura. E creio que ele deve ter feito isso. E não alcançou isto. Mas ele ouviu falar de Jesus, já conhecia os feitos poderosos do Senhor Jesus. E ele não pensou duas vezes, foi até Jesus. Então, o que levou Jairo a Jesus? Uma crise sem precedente dentro de sua casa. Sua filha estava morrendo. E isso era algo que ele não conseguia lidar com o seu emocional, com a sua vida financeira, com os seus títulos no seu tempo, diante da sociedade, com o reconhecimento da sociedade a ele. E ele implorou a Jesus que fosse à sua casa. E vai implorar o Senhor Jesus de uma forma humildemente. Vai implorar o Senhor Jesus caindo aos pés do Senhor Jesus. A crise que ele estava vivendo era algo tão real, tão complexa, tão dramática,
que Ele retira do seu coração, Ele retira toda e qualquer vaidade, se quebranta, se lança aos pés empoeirados do Senhor Jesus e faz um apelo tremendo e dizendo: Mestre, Jesus, preciso que o Senhor vá à minha casa. Estou com a minha filhinha muito doente. Tudo que eu podia ter feito eu já fiz e nada trouxe o resultado que nós gostaríamos de ter. Ela está muito mal, ela está à beira da morte, é a única filha e ela só tem 12 anos. Então a melhor coisa que um pai pode fazer por sua família, por seus filhos, um grande pai, é convidar Jesus, irmãos. Primeiro, para entrar no seu coração. Segundo, convida-o para entrar em sua casa. E Jairo demonstrou ser um belo exemplo de um pai que verdadeiramente ama a sua família, ama a sua casa, e não se limita a ficar nas mesmices do seu dia a dia e dos seus conceitos, mas ele se coloca a continuar procurando, e desta feita em Cristo, a solução para o seu drama. E diante desse apelo, deste encontro dramático de Jairo com o Senhor Jesus, o Senhor Jesus veio falar sobre a situação que ele estava vivenciando. Ele fala de sua filha, ele se quebranta e chora por sua filha, coisa que nós, pais, fazemos constantemente. Planteamos pelos nossos filhos quando vemos eles sofrerem alguma situação. Nós, pais, podemos imaginar o drama de Jairo, o que ele estava passando. E hoje, nesta igreja aqui, a Igreja Presbiteriana da Glória, nós temos pais vivendo esse drama, com filhos doentes, com doenças que, segundo a medicina, grave. Temos pais vivendo crise sem precedente dentro de sua casa, dentro de sua família. Não é uma novidade a história de Jairo, mas o que ele estava passando, o que ele passou, vivenciou no passado, já foi história de muitos, e ainda tem sido a história de muitos, e ao longo da existência da humanidade, muitos ainda vão viver este drama de uma crise sem precedente, no caso de Jairo, de uma enfermidade que os homens não podiam curar, só Jesus. E quando nós olhamos, irmãos, para os filhos, em relação a um grande pai, considero também que os filhos mais privilegiados de toda a humanidade, quer seja do tempo passado, no presente, no futuro, de todo o mundo, eu classifico os filhos privilegiados, são aqueles que têm pais, que estão perfeitamente em sintonia, em comunhão com Deus. E com essa sintonia e com essa comunhão com Deus, eles oram, intercedem todos os dias, a todo momento. Eles se preocupam com o que acontece com os seus filhos. Pais que irão amá-los, mas também discipliná-los de acordo com a palavra de Deus. Eu classifico esses filhos que têm pais semelhante a Jairo e semelhante a tantos outros heróis da fé, nas Escrituras e fora das Escrituras, são os filhos mais privilegiados do mundo. Porque encontram no Pai todas as diretrizes necessárias para que, quando a sua vida cessar na face da terra, eles possam dar continuidade com Cristo por toda a eternidade. O diferencial da nossa conduta para com os nossos filhos é que nós temos um amor singular, especial, um amor este que o mundo não entende por Cristo Jesus, a ponto de interceder e nos sacrificar e muitas vezes chorar, intercedendo com lágrimas, para que o Senhor venha socorrer os nossos filhos, para que eles não simplesmente não sejam curados de uma enfermidade, mas que sejam também curados de uma enfermidade que, se o Senhor não agir com poder e graça, mesmo que eles possam ter uma vida saudável na face da terra, quando encontrar o seu fim, terão a destruição eterna.
que é o pecado. Pais que vivem intercedendo pelos seus filhos, pais que vivem doutrinando os seus filhos conforme a palavra de Deus e sendo exemplo eficaz dessa conduta dentro dos seus lares. Como diz o Salmo 127, não irão chorar quando o inimigo pleitear a sua porta, apresentando os ossos e o estado de calamidade que se encontra o seu filho. Porque os nossos filhos saberão, com a graça de Deus, dizer não ao pecado e sim para o Senhor Jesus. Porque o Pai são zelosos para com eles. Jairo enfrentou o maior teste de fé que uma pessoa, que um pai pudesse enfrentar. E por que eu coloco isso? Se o texto que nós lemos no final do 49 em diante, a 56, nós vamos ver que no interregno do encontro do Senhor Jesus, de Jairo com o Senhor Jesus, e quando o Senhor Jesus começa a caminhar para a casa de Jairo, esta caminhada é interrompida por uma mulher que tinha também as suas necessidades. E também estava ali encontrando o Senhor Jesus, procurando no Senhor Jesus a solução para o seu drama. Então esta mulher também traz um ensinamento diante da sua dor para Jairo, algo que nós como pais também precisamos ter a semelhança de Jairo, quando nós temos que esperar a resposta de Deus, o chegar de Deus, o agir poderoso de Deus. E eu classifico esse momento de Jairo como algo difícil. Eu creio que muitos pais estão aqui, e também falo com as mães, que é muito comum as mães acompanhar os seus filhos no hospital quando precisa de internar. E nós que fizemos capelania por 13 anos, de forma fixa dentro do hospital, nós vimos o drama de alguns pais quando mesmo o filho está sendo medicado corretamente, recebendo toda a atenção da equipe clínica, médica, assistencial, os pais sempre vão achar que há uma demora no cuidado. No cuidado. Sempre vão achar, não, já tomou o remédio, tem mais de 2 horas, tem que tomar de novo, a dor não passa, a febre não passa e tal. E aquela espera da melhora é angustiante, é ruim, é desesperadora. E Jairo teve que passar por isso. Antes de Jesus responder ao seu pedido, outra pessoa buscava o Senhor Jesus. Você consegue, meu irmão, minha irmã, imaginar o que aconteceu? Outra pessoa entrou e chamou a atenção do Senhor Jesus. E Jesus, naquele momento, já não dava mais atenção a Jairo. E Jairo, aparentemente, ficou em segundo plano, e ali ele tentava, na sua ansiedade, esperar a resposta do Senhor Jesus. Aquela mulher com fluxo de sangue havia tocado na orla do Senhor Jesus, porque precisava também do Senhor Jesus. Enquanto Jesus lidava com a necessidade daquela mulher, Jairo teve que esperar na sua agonia, na sua dor, na sua esperança. É uma verdade, irmãos, que a maioria das pessoas, a maioria de nós, principalmente quando nós estamos nessa situação semelhante a Jairo, um drama familiar, uma crise familiar, nós não sabemos esperar, principalmente os homens. As mulheres geralmente sabem adequar a situação, mas os homens são um pouco apavorados em suas decisões, né? Mas o que traz esperança e alento, quando nós lemos o texto, é que o Senhor Jesus tinha o controle da situação. O Senhor Jesus sabia o que estava fazendo. O que também nos chama a atenção, porque parecia que Jairo estava esperando além do necessário, é que Jairo soube esperar e aguardar o tempo do Senhor Jesus para que o seu pedido fosse concluído e atendido por Jesus. Soube esperar. E essa espera lhe trouxe, creio eu, e acendeu cada vez mais uma esperança de bênção naquilo que ele procurava de Jesus, que era a cura da enfermidade de sua filha de 12 anos, única filha.
Porque naquele momento de espera, ele testemunhou uma cura, um milagre do Senhor Jesus na vida daquela mulher. E falo eu, ele falou assim, opa, se Jesus curou essa mulher, a minha filha também ele pode curar. Então, meu irmão, minha irmã, você que é pai, você que vive um drama, comece a perceber o que Jesus tem feito na vida de outras e outras pessoas, e você vai perceber que vai chegar a sua vez, vai chegar o seu momento da cura, vai chegar o momento da ação do Senhor Deus de forma poderosa na sua casa, porque o tempo da espera é uma atitude pedagógica do Senhor Jesus para conosco. E nós, com a fé e com a perseverança, aguardando esse dia, seremos de fato agraciados por Jesus. Essa espera de Jairo o faz, o anima e o traz esperança, creio eu, porque ele está diante de um Jesus que, diante dos seus olhos, os olhos de Jairo, ele vê ali um milagre. Ele teve esse privilégio de observar um milagre, de uma cura, exatamente o que ele desejava do Senhor para a sua filha. Mas, se tem algo que está ruim e pode piorar, pode piorar. Pode piorar. Como o texto nos fala, falava ele ainda quando veio, versículo 49, uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, tua filha já está morta. Essa notícia por si só já é terrível. Desmonta a esperança, provoca lágrima, muitas vezes produz o desespero, muitas vezes até a revolta. Mas a segunda fala, depois dessa notícia, para nós hoje, analisando, talvez seja a frase mais perturbadora. Pastor, como que pode ser a segunda frase mais perturbadora do que a primeira? Porque a primeira é a notícia que uma filha morreu. Mas a notícia e o conselho, não incomode mais o mestre, é mais desesperadora. Porque o que tem de vidas que não são agraciadas por Deus, o que tem de vidas que não se rende a Deus, não se curva diante do Senhor, não se prostra diante do Senhor, muitas vezes são vozes que soam deliberadamente tentando destruir a nossa fé, cavando buracos, estreitando o caminho da nossa caminhada até atingir a graça do Senhor Jesus. Imagina, Jairo vai a Cristo para ter a resposta, a solução para o seu problema. O seu problema agrava a ponto de chegar a notícia que a sua filha já estava morta. Em ato contínuo, a pessoa dá mais o conselho, não incomode mais o mestre, esquece Jesus. Ele não precisa mais ir à tua casa. Levanta aí do chão, Jairo, não precisa mais se humilhar diante deste homem. O seu pedido agora não faz sentido algum, porque ela morreu. Então não incomode mais o mestre. Se você já ouviu uma voz diabólica dessa no seu ouvido, meu irmão, não considere, porque Jesus não chega atrasado. E quando Jesus chega, todo e qualquer problema tem solução. Tem solução. E se alguém já falou para você que nada pode resolver os seus problemas, que nada pode restaurar a sua família, que nada pode trazer de volta ao seu sonho, a uma realidade que você tanto deseja, considere anátema, mentirosa, obra do maligno, e continue prostrado aos pés de Cristo, clamando e esperando o tempo do Senhor, porque o Senhor não esquece do seu pedido. Enquanto o Senhor Jesus, cuidando daquela mulher enferma, com hemorragia, Jesus não esqueceu de Jairo. Jesus não esqueceu Jairo. Tua filha está morta, não incomode o mestre. Posso imaginar todos os tipos de emoções brotando no coração desse pai Jairo. Dor pela perda de sua filhinha, raiva daquela mulher que entrou em sua frente e atrasou a ida do Senhor Jesus. E quem sabe, olhando para dentro de si mesmo, falando assim, e se acusando, auto se condenando, por que eu não cheguei mais cedo em Jesus? Por que eu não tive esse encontro mais cedo com Jesus?
Eu demorei muito a encontrar Jesus. Várias emoções começam a brotar dentro do coração de Jairo. Mas antes que pudesse agir de acordo com as suas emoções, semelhante a estas que mencionamos, Jesus olha para Jairo e, conhecedor do seu drama, da sua luta, do seu desejo, da sua vontade, reconhecendo a sua humildade, a sua fé em Cristo, na sua pessoa, Jesus fala as palavras maravilhosas de encorajamento que hoje fala ao seu coração, ao nosso coração: não temas, acredite somente, e ela será salva. Uma fala profetizada, dita, uma promessa falada ao coração de Jairo, que sofria pela notícia repentina, horas antes de chegar à casa do Senhor Jesus, à casa de Jairo. Jesus estava dizendo: calma, não tenha pressa, eu ainda estou aqui, eu não fui embora. Eu ainda estou presente na sua vida, eu ainda não esqueci do seu nome, e eu não esqueci do seu pedido, eu não esqueci da sua filha, eu não esqueci da sua família. Então creia somente, e ela será salva. Presta atenção nesse termo, irmãos. Muitas vezes nós falamos assim: Pai, cura minha filha, cura o meu filho, cura minha mãe, cura o meu pai, cura meu irmão, cura o meu amigo, cura o meu chefe, cura o meu patrão, cura. Mas o que Jesus revela a Jairo é o seguinte, assim: ela será salva. Creio que nós, se estivermos vivendo um drama semelhante a este, olha para Jesus e fala assim: salva minha filha, salva minha filha, salva o meu pai, salva a minha mãe, salva o meu amigo, salva a minha família, salva, Senhor, porque mediante a cura que o Senhor proporcionar às pessoas que amamos, que conhecemos, mas se não vier a salvação em outro momento da nossa história, vamos novamente se dar à morte, encontrar com a morte, e se o Senhor não atingir pela tua graça, pela salvação, de nada servirá aquela cura anterior que recebemos. A verdadeira cura está no coração que recebe Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. É isso que Jesus está falando para Jairo. A sua vida, a sua filha será salva. Não temas, acredite somente. E como Jairo poderia ter fé? O que era de grande valor para ele se foi, a sua filhinha já estava morta. Mas Jesus estava lhe dizendo para acreditar. E quando nós olhamos, irmãos, para instrumentos conhecidos como fé, fé é acreditar quando parece totalmente impossível acreditar. Era a verdade de Jairo naquele momento. Você ter fé quando ainda há uma lâmina de vida, de esperança, você ainda tem fé e crer. Mas quando essa lâmina desaparece, esse fio de esperança já não existe mais. Como ter fé? Como renovar a nossa fé? A fé é um instrumento que vem de Deus. A fé é um instrumento que Deus proporciona ao seu povo, para mostrar ao seu povo que Ele mostra o caminho aonde não pareça existir um. Ele abre caminho aonde pareça ser impossível ter um. A exemplo do Mar Vermelho, a exemplo da travessia do Jordão, a exemplo de romper o deserto. Deus mostra o caminho. Deus é aquele que abre a porta e ninguém mais pode fechar. A fé faz isso. Mas Deus é aquele que fecha uma porta e que ninguém mais pode abrir. Deus também faz isso. Deus é Deus. A fé é acreditar quando parece totalmente impossível acreditar. A sua fé se tornou realidade. Jairo, a sua fé se tornou visível, enquanto ele e a sua esposa observavam o Salvador pegar a sua filhinha pela mão e trazê-la de volta da morte e salvá-la. Esse texto é poético, irmãos, mas extremamente poderoso, da ação de Cristo a um pedido de um pai, de um grande pai, de um grande homem. O versículo 54
revela algo impressionante para nós. Versículo 51. Tendo chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão primeiro Pedro, João, Tiago, aqueles que representavam os discípulos do Senhor Jesus. Mas olha bem a singularidade do Senhor Jesus, a simplicidade do Senhor Jesus. Bem assim, o pai e a mãe da menina. Aqueles que parece que convergiram no entendimento, numa só vontade, num só desejo, de plena cooperação um para com o outro. Eu consigo ver esta cena de forma poética, quando Jairo sai da sua casa, deixando a sua filha extremamente doente. Eu consigo ver Jairo como esse pai herói, esse grande homem, chegando à sua filha e a beijando e falando assim: papai vai procurar Jesus, calma, tudo vai ser resolvido. Eu consigo ver Jairo chegando diante da sua esposa e abraçando e falando assim: amada, minha esposa, minha mulher. A Cíntia, né, aquela pessoa que tem um português assim, ilibado, ela não gosta da palavra esposa, não. Gosta marido e mulher. Então, eu fico pensando em Jairo conversando com a sua esposa naquele momento de uma crise sem precedente. Falou assim: minha amada, calma, eu vou até Jesus. Eu vou procurar Jesus. Eu creio que Jesus pode resolver os nossos problemas. E eu vejo aquela esposa abraçando a Jairo e o abençoando, dizendo: vai, eu continuo orando, intercedendo para que você convide e o Senhor Jesus aceite e Jesus entre na minha casa. Eu acredito nesse conjunto de fé desta família, aonde o esposo é assessorado pela sua auxiliadora, não o limitando a sua fé, não o limitando e não o criando barreira para que Jairo chegasse até o Senhor Jesus. Imagine aquela mulher dizendo para Jairo: você é o chefe da sinagoga, você é o principal da sinagoga, você é o presbítero, você é o pastor da igreja, você é a grande liderança da igreja. Como que você vai se dar esse luxo de se lançar aos pés de dos pés de Jesus, empoeirado, se humilhar? Ela não vê isso, pelo contrário, ela auxilia, ela abraça, e são coerentes nessa caminhada de fé. Vai, meu marido, meu amado, enquanto você caminha em direção a Jesus, eu cuido da nossa filha, oro e intercedo para que a sua vontade, a nossa vontade, também seja a vontade de Deus em relação a essa crise, a esse drama que estamos vivenciando. Como que eu consigo ver isso? Pastor, isso não está escrito. Verdade, não está escrito. Mas o gesto do Senhor Jesus me leva a pensar assim. Porque Jesus fala assim: bem assim como o pai e a mãe da menina. Entra aqui. Onde está a menina? Está ali. Todos estão dizendo que já morreu. Já está morta. E Jesus repete a palavra: não temas, não tenha medo. Ela não está morta. Ela dorme. E eu vou acordá-la. Imagina essa cena agora dos discípulos, Jesus, o pai, a mãe, a menina. Um ambiente de fé. Um ambiente de temor, um ambiente perfeito para que o Senhor venha proporcionar a resposta do desejo de Jairo e de sua esposa. A resposta. Então, pai, você é um grande homem. Conduza a sua casa no temor e tremor do Senhor. Exercite a sua fé. Persevere, traga a sua esposa para que seja uma verdadeira auxiliadora no contexto cristão, dentro dos mandamentos do Senhor, para que você tenha na sua casa a resposta de Deus de acordo com as necessidades que você tem vivenciado dentro do seu lar. O texto continua dizendo que todos choravam, e diz: não choreis, ela não está morta, dorme. Riram de Jesus. Entretanto, ele, tomando pela mão, disse em alta voz: menina, levante. Voltou-se o espírito, e ela imediatamente se levantou, e lhe mandou que lhe desse
de comer, estava viva. Aquele pai, aquela mãe, deve ter respirado fundo. Glória a Deus. Aleluia. Valeu a pena. Valeu a pena a caminhada até Jesus. Valeu a pena o tempo de espera. Valeu a pena ouvir as palavras que tentavam desanimar na espera do Senhor Jesus. Não mais perturbe o Senhor Jesus, sua filha já morreu. Valeu a pena não dar ouvido àqueles que não desejam em nós a bênção do Senhor sobre a nossa casa. Vale a pena ouvir de Deus que a nossa casa é preciosa aos seus olhos e o Senhor está sempre à disposição de nós para que nós venhamos receber do Senhor tudo que é necessário para que a nossa família permaneça em Cristo e em Cristo salva para todo sempre. E o caminho para encerrar essa palavra desta noite, e quero crer que em tempo oportuno seja a realidade sua, pai, a sua realidade, mãe, família, que tem um grande homem, um grande pai dentro de sua casa. Versículo 56. Seus pais ficaram maravilhados com o que o Senhor Jesus fez dentro do seu lar. Eu creio assim. Eu creio que Cristo pode fazer coisas tremendas dentro de sua casa, no meio da sua família. E eu concluo, meu irmão, dizendo, através desse sermão que nós vimos, que Jairo era um grande pai. Ele foi bom porque fez a melhor coisa que um pai pode fazer, ir até Jesus, chegar até Jesus, convidar o Senhor Jesus para ir à sua casa, confiar, entregar nas mãos do Senhor Jesus a sua crise, os seus problemas. E nós vemos, nesse contexto, que Jairo demonstrou perfeitamente o amor de um pai por uma filha, sua única filha. Ele foi grande por causa de sua fé em Jesus Cristo. E quero encerrar, meus irmãos, fazendo 3 perguntas a você, pai, a você, mãe, a você que está aqui conosco nesta noite. Você tem ido a Cristo? Você tem ido à presença do Senhor Jesus? Eu creio que a melhor resposta para você hoje é dizer assim: eu vou hoje à presença de Cristo, não vou perder mais tempo, eu quero estar na presença de Cristo. A segunda pergunta: nós amamos nossos filhos o suficiente para interceder por eles e esperar o tempo de Deus, a ação de Deus na vida dos nossos filhos? E a terceira pergunta: sua fé resistirá ao teste de uma crise que, quem sabe, você está vivenciando e, quem sabe, poderá vivenciar? A sua fé resistirá? Ou você já está a um triz de desistir de Cristo, de desistir da igreja, desistir do seu ministério, desistir da sua oração, desistir da palavra de Deus, da comunhão uns com os outros? Porque, quem sabe, alguém já soprou no seu ouvido dizendo assim: olha, essa vida de cristão não existe, é balela, é conversa fiada, é papo de pastor. Hoje o Espírito Santo de Deus desafia você, a você pai, a você mãe, você que está aqui presente, você que nos assiste, a ir à presença de Deus. O Espírito Santo nos desafia a interceder pela nossa família, pelos nossos filhos diariamente. E para que possamos ir até a Cristo e pedir e rogar a Ele que nos dê a fé necessária para resistir o tempo da espera, aguardando as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, porque eu creio que Jesus está falando para você que vive esse drama nesta noite: não desista, não temas, creia somente, porque eu estou convosco. Eu estou convosco.
Então venha hoje e coloque a sua fé em Cristo Jesus. Convide Jesus para entrar no seu coração e tenha a sua vida transformada, impactada. E assim você também será instrumento de Deus para transformar e impactar a sua família. Convide Jesus para entrar no seu coração e fala assim com Ele: entra na minha casa. Renda-se para ser o que Deus quer que você seja. Porque sendo assim, neste momento Deus está olhando para você como está olhando para cada um de nós, está nos vendo como Pai grande, um grande Pai, uma grande mãe, uma grande família que vive de acordo com a vontade de Deus, porque esse Deus se faz presente constantemente em seu lar, em sua vida. Renda-se para ser o que Deus quer que você seja e continue sendo grande para a glória de Deus e para a alegria da sua família. Amém?